O ministro da Economia tá pistola, hein? O ministro Paulo Guedes criticou a decisão do Senado que derrubou um veto do presidente Jair Bolsonaro que impedia aumento de salários de servidores durante a pandemia. Afinal de contas, era uma negociação que tinha sido feita com o parlamento, né? Nós vamos dar o dinheiro para os estados, para os municípios para combater o coronavírus, mas precisamos de uma contrapartida. Essa contrapartida é congelamento de salários de servidores. Por isso, o ministro Paulo Guedes está bravo porque ele suspeita que, derrubando essa regra na Câmara e no Senado, nós possamos ter esse dinheiro que foi disponibilizado para combater o coronavírus indo parar no bolso de funcionário público com aumento de salário. Com a derrubada do veto, o impacto negativo pode chegar a 120 bilhões de reais, de acordo com o ministro da Economia. Vamos ouvir o Paulo Guedes. Nós colocamos muitos recursos na crise da saúde e hoje o Senado tem um sinal muito ruim. Não pode o desentendimento político estar acima da saúde do Brasil na hora que o Brasil começa a se recuperar. Quer dizer, pegar o dinheiro da saúde e permitir que se transforme em aumento de salário, de funcionalismo, é um crime contra o país. O ministro Paulo Guedes espera agora que a decisão do Senado seja revertida hoje pela Câmara Federal. Brasília está fervendo por causa dessa notícia. O do governo, né, está tentando conciliar o respeito ao teto de gastos públicos, é a grande discussão do momento, e a necessidade aí de mais verbas, né, para investimento, esse ajuste que está sendo debatido. As pressões por recursos estão partindo de parlamentares e integrantes do Executivo, mas o ministro da Economia segue resistindo. O teto é indispensável. O teto é como se fosse uma promessa de seriedade, no lugar da própria seriedade na condução dos orçamentos públicos. E isso vale para todo mundo, né? Todas as empresas têm um teto, né? Todas as famílias têm um teto. Por que o governo não pode respeitar um teto? Aliás, a gente é craque em desrespeitar tetos, né? Você veja só a situação que a gente traz com frequência aqui de vencimentos, né? De magistrados, de autoridades, servidores públicos que não respeitam o teto constitucional dos seus vencimentos, que é hoje de R$39 mil, o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Vez por outra a gente se depara aqui e fica escandalizado aí com contra-cheques que ultrapassam R$100 mil mensais de algumas autoridades, né? E como eles conseguem isso? Driblando, né, essa regra do teto, driblando a regra que foi colocada na Constituição Federal, dizendo, olha, essa parte aqui do vencimento não é salário, então não entra como o limite imposto ali pela nossa legislação. O que a gente tem de impedir agora, segundo os nossos economistas, segundo aqueles que entendem aí de contas públicas, é que não haja nenhum mecanismo para se furar o teto de gastos públicos, né? Com alguma outra medida, né, que possa permitir ali valores extra-teto ou algo dessa nomenclatura. O esforço do governo, né, e não é fácil, é conter essa onda de gastos aí que se aproxima, né, por conta da pandemia do coronavírus, mas que abre margem para discussões desse tipo. Por isso, o ministro continua batendo o pé à equipe econômica de que é preciso respeitar um dos maiores avanços que nós tivemos na nossa legislação, que foi a aprovação da PEC do gasto público. Em Brasília, o Cláudio Humberto tem mais informação sobre esse assunto para nós. Fala, Cláudio, bom dia para você. Olá, Pedro Campos, muito bom dia Thaís Freitas, bom dia São Paulo. De fato, a decisão do Senado foi uma molecagem, né, cá para nós. Os parlamentares demonstraram mais uma vez que não tem nenhum compromisso com o gasto público, sobretudo quando se trata de se apropriar do dinheiro público para distribuir entre eles mesmos, do setor público, né? Porque o pano de fundo dessa história é exatamente esse, né? É o setor público garimpando formas de engordar os seus ganhos. É exatamente isso que está acontecendo, porque abre um precedente perigoso. Você imagina que dinheiro destinado para a saúde pública
dinheiro destinado para reforçar e financiar o combate à Covid-19, para atender à aflição de milhares e milhões de brasileiros afetados por essa pandemia. Aí o dinheiro é usado para aumentar salário, né? Exatamente na contramão daquela exigência, daquela expectativa que sempre houve e ainda há, mas eu não tenho dúvida nenhuma que será frustrada, de o setor público dar a sua cota de contribuição para o enfrentamento disso tudo, né? Pelo contrário, eles nem falam mais no assunto, não falam mais em reduzir salários, só falam em aumentar salários, né? A gente viu o que aconteceu, o que está acontecendo agora no Tribunal de Justiça de São Paulo, está acontecendo em vários tribunais de justiça no Brasil afora. Aqui em Brasília é uma queda de braço permanente, né? A pelegada que representa o setor público, eles vivem disso. Essa pelegada vive de garimpar formas de tirar dinheiro do contribuinte, tirar dinheiro do bolso do cidadão, tirar dinheiro do Tesouro Nacional para botar no bolso deles, né? O tempo todo. E o que a gente viu nesse episódio aí a que se refere o ministro foi exatamente mais um gesto disso. Aí usa aquela coisa de que, porque essas pessoas estão trabalhando na pandemia, etc. e tal, mas na verdade o que se busca é furar o paredão, né? Furar o paredão ali da barragem, né? Querem fazer aquele buraco ali, né? Abrir o precedente. E aí, com isso, qualquer dinheiro que vá para a saúde pública ou para a educação pode ser desviado para aumentar salários de servidores, quando o governo alegar que o dinheiro do orçamento carimbado para salário já foi esgotado. Eles, mas podemos tirar, tem aquele precedente lá. Exatamente o que eles querem. E o ministro da Economia disse ontem à noite que ele ainda tem a esperança de que a Câmara dos Deputados não se comporte como o Senado Federal. Eu acho que o ministro está otimista demais. Eu acho que a Câmara dos Deputados, o histórico da Câmara liderada por Rodrigo Maia, é exatamente na direção contrária ao que pretende o ministro, né? O que a gente vai ver hoje aqui em Brasília são reações indignadas, os senadores criticando, dizendo que foram ofendidos, que a instituição foi ofendida, que tem que demitir o ministro e coisas dessa natureza. É o que a gente vai assistir, até para que eles não discutam publicamente essa molecagem que eles fizeram ontem. E vai ser um trabalho agora, né, Cláudio Humberto, para o novo líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, que falou com a gente essa semana ou a semana passada, não me lembro, dizendo que ele tem essa habilidade no trato com os parlamentares. É uma quase estreia dele ali numa missão inglória. Me estranhou, viu, Cláudio, o fato de que o Senado tenha tomado essa decisão, porque o Senado é a casa sênior, digamos, do Congresso, não é? É a casa alta, é a casa que representa os estados. Então é por isso que há aquela representação dos 81 senadores, para a gente lembrar o nosso ouvinte. E é claro que nesse momento tem governador querendo fazer caridade com o chapéu alheio? Deve ter. Mas os governadores também estão numa situação muito difícil em relação a contas públicas. Governadores e prefeituras. Numa entrevista que a gente fez ontem aqui na Rádio Bandeirantes, no Bora Brasil, com o Joel Datena, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, deu os números da arrecadação de São Paulo, a arrecadação despencando. De alguma forma, a prefeitura lidando com esse problema nesse ano. Agora, para o ano que vem, não vai ter jeito. Vai se cortar investimento. E foi perguntado para o prefeito, por exemplo, que tipo de investimento que ele previa fazer no ano que vem, que a prefeitura não poderá fazer, já haverá ali uma eleição no meio do caminho, não é? Porém, qual seria o planejamento da prefeitura para investimento que será cortado? E ele citou um número ali chocante em relação a investimento em habitação, em moradia popular, que não vai ser feito porque a arrecadação caiu e o gasto público com saúde subiu. O governo federal deve estar muito bravo mesmo. Qual que foi a expressão que você usou no começo do programa? Pistola. Deve estar pistola. Por quê? Porque o governo federal garantiu a arrecadação para estados e municípios. Né? A gente tem que lembrar isso. Os estados e municípios tiveram uma bela ajuda de recursos do governo federal e agora pode começar a lambança. E o que me estranha também, Cláudio e Pedro, é o seguinte: o Congresso correndo para derrubar esse veto do presidente da República, que não permitiria reajuste de salário. Peraí, deixa eu falar de novo, né? Reajuste de salário de funcionalismo público. Tem gente querendo saber. Quem é que vai ter reajuste de salário
em qualquer setor da iniciativa privada? Me fala, Pedro. Ô Thaís, tem gente aqui, desculpa te interromper aí rapidinho, mas é que você estava mencionando isso, tem gente questionando aqui, tem ouvinte dizendo o seguinte: você acha justo congelar o salário dos funcionários públicos da saúde e segurança que estão na linha de frente da coronavírus? Aliás, não é permitir o aumento e sim não deixar de contar o tempo de promoção, porque eles não mexem nas mordomias do alto escalão que não cortam os gastos do Legislativo e do Judiciário. A mensagem está meio truncada aqui, mas deu para entender o sentido do ouvinte da Rádio Bandeirantes que mandou. É o seguinte, meu amigo, foi feito um acordo entre o Executivo e o Legislativo. Agora precisa ser cumprido esse acordo. Para liberar mais dinheiro, para salvar vidas, para combater a pandemia do coronavírus, precisa cortar gasto. Não tem dinheiro para tudo, né? E como lembrou bem a Thaís, todo mundo está dando a sua cota de sacrifício nessa pandemia. Aliás, com o governo já começando a pensar na possibilidade de prorrogar por mais 2 meses aquela decisão que permite redução de salário na iniciativa privada. Então nada contra certo? Aqui funcionário público, né, que está reclamando disso, mas vocês têm uma coisa que a iniciativa privada não tem, que já é um salto enorme nesse momento, né? E tô falando aqui de uma maneira muito clara, simples, né, que é a estabilidade. O trabalhador da iniciativa privada, né, tá morrendo de medo de perder o emprego. Então se ele tiver redução de jornada de trabalho e redução de salário, ele tá aceitando e tá dizendo amém. Né? Agora, o funcionalismo público precisa dar sua contribuição também, né, Cláudio? Exato, é preciso lembrar que são mais de 13 milhões de brasileiros que perderam o emprego na iniciativa privada. 13 milhões. E adivinha quem sustenta os trabalhadores do setor público? Nós, que estamos aqui do lado de fora, debaixo de chuva, né, ralando, enfrentando a vida para gerar recursos para sustentá-los. Não é? Enquanto no serviço público há a questão da estabilidade do emprego, ninguém é demitido, nem que o cara precisa roubar muito, precisa, né, querer muito ser demitido para que o governo consiga fazê-lo, dada a rede de proteção que existe em torno do setor público. O que a gente vê é mais do mesmo, é uma total insensibilidade, né, desse setor com relação à situação dramática que o país está enfrentando. O Brasil precisando se recuperar, precisando fazer com que aqueles 13 milhões de pais e mães de família recuperem os seus empregos. Não, eles ficam querendo mais e mais. Veja essa greve dos Correios, uma das coisas mais criminosas, para repetir uma expressão do ministro da Economia. É uma greve criminosa, é uma greve anual. Todo ano tem essa greve. Não é uma greve meramente política. É a pelegada que representa os Correios lá, os trabalhadores dos Correios, promove esse tipo de movimento, sei lá por quê, para afirmar a sua liderança. Numa empresa, estamos falando de uma empresa que está quebrada. Eles estão fazendo greve, dizendo, porque a greve é contra a privatização. Sabe por que eles são contra a privatização? Porque uma empresa privada jamais admitiria pagar esse custo. Por que eles não querem privatizar? Porque sabem que tem o Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional está sempre socorrendo empresas ineficientes, empresas que só dão prejuízo, como é o caso do Correio. Os Correios que nós temos aqui no Brasil, entre outras benesses pelas quais eles estão fazendo greve, tem um plano de saúde que é o único do mundo que protege para trás. Além de garantir assistência lá ao funcionário e aos seus familiares, mulher ou marido e filhos, também protege para trás, o avô, a avó, o bisavô. É uma beleza, né? Qual é a empresa privada que admitiria uma coisa como essa? É por isso que eles não querem a privatização. Agora, essas benesses todas que eles desejam e pelas quais fazem greve, custariam ao país, num momento como este, R$1 bilhão por ano. Sabe, onde é que essas pessoas estão com a cabeça? Onde é que elas vivem? Em que país estão vivendo? Porque no Brasil, certamente, eles não é esse país que eles imaginam que tenha dinheiro de sobra para sair distribuindo à vontade. Não se trata apenas do acordo, né, o que já é suficiente para que o Senado não tivesse feito isso. A questão é da falta de dinheiro. Não tem dinheiro, simples assim.
sabe? Mas aí os senadores que não têm nenhum compromisso com isso e estão mais a serviço dos interesses dos seus assessores, né, de todos aqueles... O senador tem, em média, 100 assessores, todos eles do setor público, todos eles pendurados ali nas tetas do setor público. É essa gente que chega lá, senador, ó, proteja os nossos interesses aí. Porque ele sabe que, né, até o cafezinho dele vai ser afetado se ele não atender esse tipo de pressão. E, Cláudio, se a gente pensar o seguinte, né? Já se votou e se derrubou esse veto do presidente que impedia reajuste de salário de funcionalismo público. E o outro veto do presidente da República que elimina a desoneração da folha de pagamento dos grandes empregadores, dos setores que mais empregam na iniciativa privada, para 2021. Por que isso não entra em pauta? Estão empurrando com a barriga, passaram agora para setembro, o governo toda hora ameaçando, olha, tudo bem, vamos prorrogar, mas vamos ampliar, e aí a gente põe aí uma jabuticaba no meio, não é? Será que é um imposto digital ou uma mudança tributária? Ninguém sabe bem o que é. São 2 pesos e 2 medidas que a gente tem visto. Estamos batendo as portas de setembro e os maiores empregadores da economia, construção civil, call center, que empregam milhões de pessoas e que têm lutado para preservar os empregos, não sabem como se planejar para 2021. Só a situação econômica não é fácil, né? Como é que você faz um planejamento para 2021 sem saber exatamente como é que a economia vai se comportar? Esse já é o fator complicador. Agora, sem saber se a sua carga tributária vai ser brutalmente aumentada a partir de janeiro, como é que faz uma empresa como essa? A empresa não trabalha para o dia seguinte, a empresa tem que ter prazo para ver investimento, especialmente, por exemplo, construção civil. Precisa saber. Como é que vai se lançar em empreendimentos novos se não sabe qual vai ser o custo do empreendimento? É esse momento que a gente está vivendo agora, com 2 pesos e 2 medidas novamente colocados pelo Congresso Nacional. Até porque, não é, Thaís, esse tipo de decisão de ontem, por exemplo, que favorece o aumento, o reajuste dos servidores, é um custo que diminui a margem do governo, inclusive para favorecer ou concordar com a derrubada do veto na questão da desoneração da folha, né? Quer dizer, esse custo que vai agora vai ser acrescido se a derrubada desse veto for mantida na Câmara, for confirmada pela Câmara, isso vai diminuir ainda mais as chances de se adotar medidas como essa da desoneração da folha. Eu tenho a impressão, muita gente vai considerar exagerado, mas eu acho que quando o ministro da Economia classificou a decisão de criminosa, eu acho que ele usou a expressão correta.